Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Vou dar continuidade ao vídeo anterior, que fala a respeito de Isaac, Jacó e José. É um assunto maravilhoso, gigantesco, porque tem um conteúdo maravilhoso e que nos leva a compreender a história da humanidade pela ótica bíblica, porque fala, quando fala Abraão, Isaac, Jacó e José, está falando de uma linhagem, de uma continuidade, que depois lá na frente vai ficar bem colocado e evidente quando nos deparamos com Efraim e Manassés. E é importante ler com muita calma para ver que já está concluído um propósito do Criador no que se refere à humanidade. E essa linhagem, essa família, se colocou como pessoas obedientes. Todos? Não foram todos. Alguns, e por isso que alguns se destacaram, por isso que alguns foram chamados, como no caso, embora havendo a promessa, que é o que eu estou focando mais aqui, no primeiro e no segundo vídeo, que é a questão da obediência e da promessa. Embora houve uma promessa de que o mais velho serviria o mais novo, houve aí uma certa precipitação da parte de Jacó, da parte de sua mãe, porque temiam que Isaac abençoasse Esaú. Então, a partir da leitura do capítulo 25, nos deparamos com o relato detalhadamente. Então, que o amor e a graça do Pai seja contínua em nossas vidas, que vocês possam discernir, continuar discernindo, acompanhando os vídeos, porque esse canal, o intuito é levar um evangelho precioso, simples, porém exige de nós mentes voltadas à palavra do Senhor, com temor ao Criador, com fé e confiança no Filho, no sacrifício perfeito e definitivo, no Cristo ressuscitado, no Yeshua que vive e que virá para colocar tudo no seu devido lugar, que já está colocando. E é muito evidente quando temos uma mente renovada, por isso o intuito do canal é sempre trazer às pessoas a consciência de que o Evangelho dado ao ministério do apóstolo Paulo é preciosíssimo, e quando entendemos assim, temos a mente de Yeshua, quando temos zelo pela palavra do Criador, então logo compreendemos toda, porque está repleta de personagens que tiveram uma experiência com o Todo-Poderoso. Então o intuito do canal é levar as pessoas a uma água limpa, que é a palavra, um filtro, cujo o entendimento vem pelo discernimento dado pelo Espírito, ou seja, a letra, ela tem vida, ela é revelada, porque o nosso foco é a palavra do Criador. Existem muitos caminhos que deixam pessoas despercebidas, voltadas a alegorias, e isso impede que elas cresçam na graça, no conhecimento, sejam pessoas com uma ótica e uma opinião formada através do que diz e do que entende a palavra do Senhor. Amém? Então, eu vou, como eu disse, não deu para terminar no segundo vídeo,
E o foco aqui é concluir um raciocínio, continuando a questão da obediência e da promessa. No vídeo anterior, eu falei bastante a respeito da promessa, a respeito da atitude de Rebeca e de Jacó, e eu vou ler para dar andamento aqui no capítulo 27, a partir do 27, isso. Diz, Gênesis 27, a partir do 27. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: abre aspas, né? O cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra riqueza com muito cereal e muito vinho. Que as nações sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja Senhor dos seus irmãos, e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem, e benditos sejam os que o abençoarem. Tendo em mente que aqui Isaque está na confiança de que é Esaú que está recebendo essa bênção. E lá atrás foi escrito aqui no capítulo 25, versos 23. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas. 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. São, como eu disse lá e não deu para entrar, 2 promessas com o mesmo foco, objetivo. O que difere porque elas são colocadas o que difere é isso, são colocadas em tempos diferenciados, mas para abençoar um povo. E esse povo aqui, agora, no tempo de Yeshua, ele é um povo o povo que se adequa a essa promessa, a essas bênçãos. Bênção do quê? Bênção de, como diz Jacó aqui, que ele o abençoou, que é riqueza, que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de vocês. E é importante que eu coloque novamente que lá em Deuteronômio 28 e Levítico 26, depois desse povo ter crescido e ter sido enumerado, houve a necessidade pelo clamor, por uma promessa que já havia sido feita, para esse povo serem libertos do jugo de escravidão e da escravidão em si que eles sofriam no Egito. Porque tanto os descendentes de José como e do seu irmão e os seus demais irmãos, da parte de Jacó e Lia, cresceu, já era grande. Então, o Criador envia Moisés para que eles fossem direcionados a uma terra que manasse leite e mel, ou seja, alívio, uma terra que trouxesse um rendimento, que trouxesse uma prosperidade, segundo o trabalhar deles, mas sem um jugo de escravidão. Nem todos chegaram. Um número considerado ficou pelo caminho, por conta da desobediência. Por isso, Deuteronômio 28 e Levítico 26, e aí depois tem uma palavra que eu já coloquei, porque Jesus chorou. Eu falei pouco, mas falei da entrada do Salvador em Jerusalém, e ele chora porque ali já é colocada uma profecia que essa cidade seria saqueada, invadida, e o povo ali seria espalhado, um grande número morto e outros um pouco, o restante seria espalhado.
e o povo se espalhou. Hoje Jerusalém é pisoteada por gentios. E veja que tudo isso faz parte do foco, porque são os descendentes desse povo. Esse povo, mesmo entrando na terra, eles não andaram em conformidade na sua maioria. Depois eles se espalharam, foram conquistar terras, e houve sim um número que prosseguiram na obediência e outros não. Ou seja, mesmo fazendo parte da descendência da promessa, por conta da escolha, por conta da rebeldia, muitos ficaram pelo caminho. E aí depois vem o Yeshua em carne e ressuscitado, e agora a oportunidade é para quem crê, todo aquele que crê, judeu, grego, gentil, todo esse povo, exceto os filhos da promessa, como está escrito em Romanos, que estão num sono profundo, num processo de atordoamento, estão aí voltados a muitas direções até que se alcance o número dos gentios. Eu falei aqui de várias profecias. Por quê? Porque, como eu disse, é um assunto extraordinário e que inicia-se aqui em Abraão. Então é importante a gente conhecer para a gente entender a que ponto está a humanidade. E as pessoas que não necessariamente a riqueza, coloquei no vídeo anterior, ela é financeira, é um capital. A riqueza, quando a gente é renovado, ela vai além. Inicia-se numa liberdade, né, de ser livre, de professar uma fé verdadeira, de ser adorador em espírito e em verdade, compreender quais são as coisas que são perpétuas e quais são as coisas que são temporárias. E, geralmente a riqueza, ela não conquistada de modo com princípios e que faz parte da vida de uma pessoa renovada, transformada, nem sempre essa riqueza ela é adquirida e, vamos dizer assim, usufruída do modo adequado. Mas aqueles que são renovados e têm riqueza material são diferenciados daqueles que não foram renovados. E isso é algo seríssimo para se colocar? Mas é uma realidade, porque o Criador, ele se agrada de que tenhamos sim uma vida próspera, mas no mundo ao qual vivemos, ser próspero com uma mente renovada significa ser uma pessoa caridosa com os mais necessitados. Então, são muitas questões aí envolvidas. O que eu quero colocar é que a riqueza mais importante é ser uma pessoa livre, uma pessoa certa da sua fé, que prossegue sem mente dividida e que tem conhecimento de que as riquezas não necessariamente são capital ou está aqui para a gente usufruir aqui, mas depende do ponto de vista de cada um. Riqueza para alguns é ter saúde, é ter uma vida de paz, e são coisas que o dinheiro não compra. A paz de espírito, a liberdade de poder ir e vir, professar uma fé genuína, de ser um adorador em espírito e em verdade. Então, para mim, no meu ponto de vista, são riquezas que não tem como se medir. Existe a riqueza material que nos ajuda, mas é preciso cautela quando fizer uma análise a respeito disso aqui, porque isso aqui está muito alinhado ao povo que foi disperso e que é disperso, a um povo que ficou no meio do caminho e muitos que ficam no meio do caminho por ter várias direções que não a palavra do Senhor, que nos basta, é suficiente para termos uma vida de paz. Bem? Então, seguindo aqui, é importante ler Gênesis 48, que era o que eu ia ler e não deu.
Aqui no capítulo 48, vai falar a respeito de Manassés e Efraim. Porque agora é o momento que José leva, não vou ler tudo para que eu fale mais. Você, por favor, leia, que tudo que eu estou dizendo já é com o discernimento pela leitura da palavra. Aqui, a partir do versos, Gênesis 48, a partir do versos 11 diz: Israel disse a José: Nunca pensei que veria a sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida, José os retirou do colo de Israel e curvou-se com o rosto em terra. E José tomou os dois Efraim à sua direita. Esse ponto é muito, muito importante, preste muita atenção. E José tomou os dois, Efraim à sua direita, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel. Ele estava à direita de José, mas na posição da mão esquerda de Israel, certo? E Manassés à sua esquerda, à esquerda de José, perto da mão direita de Israel. E os aproximou dele, porque o foco de José era o quê? Que o mais velho, peraí, deixa eu ver aqui. Vou continuar lendo, no 14. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim. Efraim está aqui na condição de Jacó. Manassés na condição de Esaú. Isso é muito importante que se entenda. Embora este fosse o mais novo. Quem era o mais novo lá atrás? Jacó. E o mais velho? Esaú. Israel fez algo de errado aqui? Não. E vamos ver por que não. Cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. Então, pela lógica de José, Manassés, segundo a promessa lá atrás, filho mais velho, e o costume, né, é que seria o filho da linhagem, o filho mais velho, o primogênito, seria abençoado. Permaneceria com a promessa. Mas houve aqui algo que pegou José de surpresa. Ou seja, Efraim foi abençoado e abençoou a José, dizendo que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo seu nome e pelos nomes de meus pais, Abrão e Isaque. E cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés, porque como está escrito lá atrás, eu não li, mas está escrito que ele já estava de idade, né? Então, pensava José, que seu pai teria equivocado. É a mesma questão lá atrás de Isaac, né? E lhe disse, não, meu pai, este aqui é o mais velho, ponha a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo,
O povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão: que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. E aqui tem um sentido muito importante. E eu vou ler aqui agora eu vou passar para Romanos 9, versos 13, que diz... Deixa eu ver aqui, peraí. Romanos 9, versos 13. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Será tão numeroso quanto as estrelas do céu. E essa é a descendência de Jacó, essa é a descendência de Efraim. É um povo inumerado, um povo que está espalhado sobre a terra, um povo que tem promessa, e o Criador ele não volta atrás com a promessa dele. E ele irá cumprir. Está escrito em Romanos. Não vou ler porque, mas se você ler aqui, ó, Romanos... Os judeus e a lei. Se você ler aqui, deixa eu procurar, porque é muito interessante. Ó, se você ler Romanos 11, vai falar do remanescente de Israel. E aí Paulo, ele fala de um modo muito maravilhoso, voltando à promessa desse tempo. Todo o Israel será salvo. Todo o Israel da descendência será salvo. Tá com um espírito de atordoamento, eu já coloquei isso em outros vídeos, até que se cumpra, até que se complete o número dos gentios. O Criador está no controle de tudo. O que ocorre, né, na questão da linhagem, até o Salvador Yeshua, foi um zelo do Todo-Poderoso para que não faltasse pessoas obedientes, pessoas que fizessem a diferença, pessoas que demonstrassem crer no Criador da glória. E é por conta desse agir do Todo-Poderoso que temos hoje essência do bem, temos hoje pessoas que amam ser do bem, fazer o bem, amam a palavra do Criador. E o que ocorreu depois, vocês procurem, mas tem a palavra que fala que essas duas tribos, elas se tornaram numa. Manassés e Efraim, Efraim e Judá, foram unidas em uma só vara, por conta do Salvador Yeshua, porque ele trouxe essa possibilidade. Possibilidade não, ele trouxe esse acesso que hoje nos possibilita a fazer parte do Israel. Do Israel que é um homem, como eu li, pai de José, o pai das 12 tribos, era Jacó, o Senhor mudou o nome dele para Israel. Por quê? Por conta que no Salvador Yeshua, na transformação do coração de pedra para coração de carne, na renovação da mente, numa pessoa que é transformada pela mensagem do Evangelho, que crê no reino que é o Yeshua em nós, que crê que a palavra do Senhor é poderosa e verdadeira, que entende a letra espiritualmente. Essas pessoas são herdeiros, são o Judá. E tem outra mensagem que vai falar que não é judeu quem o é exteriormente,
Quem é circuncidado na carne também já tem vídeo no canal a respeito disso. Mas quem é circuncidado no coração. Então, estamos dispostos a estudar a palavra do Senhor e parar de ficar sobre cuidados de lideranças, de líderes, de homens que querem mais enriquecer, querem mais se assemelhar a Esaú, aos descendentes rebeldes de Esaú, que está com a riqueza da terra e que poderia acabar com a fome, poderia acabar com a miséria, com as doenças, poderia acabar com tudo que é de ruim, que destrói a vida das pessoas, mas não é isso que acontece. Tem muita gente do bem fazendo bem, por amor, por caridade mesmo. Tem muita gente que age como cristão, como o Criador quer que haja. Tem muitas pessoas que já fazem parte desse Israel, que embora não conhecendo a lei, vivem como se a conhecesse, não fazem, não cumprem a questão do amor ao próximo para querer ser salvo, mas é uma essência, é uma bondade das pessoas. Então o que isso significa? Isso significa que essa pessoa evoluiu. E evoluir, podemos evoluir pela palavra do Criador, pelo conhecimento. Podemos evoluir com o conhecimento didático que nos é proposto, e quando temos conhecimento a mais, e observar a criação, e deixar que o Espírito fale conosco. Então podemos evoluir de várias maneiras. O que não podemos é regredir ou ficar estacionado, dependendo da ótica de pessoas, de entendimento de pessoas. Desde que sendo pelo entendimento da palavra, o Espírito nos possibilita a compreender, né? Então, recapitulando, primeiro vídeo eu falei muito a respeito da obediência. O segundo vídeo eu falei mais a questão também da obediência e da promessa. Falei um pouquinho e li Gênesis 27, que fala do que Rebeca fez, Rebeca e Jacó. Falei um pouquinho sobre Jacó e tenho em mente que, e no segundo vídeo explorei mais o capítulo 48 de Gênesis. E agora, finalizando, é um assunto maravilhoso que nos leva a outros assuntos, nos leva à questão da adoração do corpo, do templo do Espírito, que somos nós, pessoas que precisam ser edificados. Leva para a questão da obediência aos mandamentos, amor ao Pai, crer que ele existe e que Ele está no controle de tudo. Nos leva ao Evangelho, dado ao ministério do apóstolo Paulo, as palavras de Yeshua em carne. Todo o processo dessa linhagem, dessa família, é precioso e que nos leva também ao conhecimento histórico. E hoje podemos ver de um modo mais aprofundado o que se tornou, porque são dois grupos, né? Lá no início eram duas nações, depois vieram nações, várias nações, que se curvariam ao filho mais jovem. Mas isso, ao decorrer do tempo, foi mudando. Por quê? Porque, decorrer do tempo não, a partir do Salvador Yeshua, foi mudando essa questão da riqueza terrena. Não é só a descendência do mais velho que tem a riqueza, não. A riqueza, ela se expandiu para o mundo. Existe uma má distribuição ainda de renda? Existe. É por capacitação? Sim. E muitas das vezes é por esforço, é por uma nata
por algo que vem mesmo da pessoa, pessoa guerreira, que batalha. Às vezes não tem nem tanta instrução, mas tem todo um empenho e consegue melhorar a sua condição financeira. Então, é preciso que hoje, no tempo em graça que vivemos, a gente venha dar importância ao que realmente é rico, que realmente é precioso, que são coisas que o dinheiro não compra, que devemos dar importância, porque o tempo que o Criador nos dá é um tempo de misericórdia, para que possamos evoluir mais e mais sobre os cuidados, a consciência dos cuidados dele, que é o mesmo cuidado que ele teve a Abraão, a Jacó, José, seus filhos e assim por diante. É o mesmo que agiu de modo maravilhoso na vida de Davi. Então essa linhagem tem muito a nos ensinar. Esses personagens, a vida deles, tem muito a nos dar como exemplo. E a gratidão precisa estar estampada no nosso semblante, nos nossos lábios, porque não é pela nossa capacitação, não é pelo nosso rendimento, mas é pela obediência, é pela instrução da palavra do Senhor que podemos desfrutar de riquezas e da manifestação do poder do Pai em nossas vidas. Porque o que Ele tem como promessa para aqueles que nele confiam é grandioso. O que podemos agora em vida é desfrutar do reino, da presença do Filho e nos agraciar com a história e com o direcionamento do Senhor na vida desses personagens e muitos outros que não dá para ler aqui, mas eu espero que vocês tenham se interessado por essa família, por essa linhagem. Vocês buscam meditar mais. E só para finalizar, vou ler novamente aqui em Romanos. Daria outra mensagem, mas eu não vou me estender. 9:13, né? Deixa eu ver aqui. Isso, 9:13. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Por que que o Senhor rejeitou Esaú? Porque Esaú abriu mão da sua primogenitura, é o nome que eu não consigo falar, porque ele era o filho mais velho, então ele abriu mão, ele tratou como algo que não fazia diferença para ele. E embora